Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Ciro e Mário. É um prazer recebê-los em Barbacena. Estamos honrados com a presença de vocês e gostaríamos de começar esse bate-papo perguntando ao nosso presidente Ciro Gomes, se Deus quiser, como você está vendo o Brasil e o que você acha que nós podemos fazer para poder melhorar a situação brasileira? Boa tarde, Danusa, um forte abraço a você, cumprimentando a vocês, estou abraçando a tradição, estou abraçando a força, estou abraçando, enfim, a importância histórica do povo de Barbacena, e é uma alegria muito grande para mim voltar aqui, ser recebido mais uma vez por essa gente querida, cumprimentar o Leandro, cumprimentar o Mário Eringer e abraçar toda a gente mineira, não só de Barbacena, mas de toda a região onde chega o sinal da Rádio Globo. O Brasil está vivendo a pior crise econômica e, portanto, a pior crise social dos últimos 120 anos. Isso a gente precisa repetir toda hora para não achar que problema de ódio e paixão é que vai resolver o problema. Pelo contrário, ódio e paixão, nesse instante, são os piores conselheiros. Nós precisamos tentar ajudar o povo a entender com inteligência e se vacinar das paixões que são exploradas por essas duas faces da mesma moeda, que é o bolsonarismo radical e o petismo radical. Então essas duas forças, uma está se segurando na outra, e o ódio praticamente dividiu a família brasileira, e nós não temos dessa forma nenhum jeito de fazer. Os números são impressionantes, né? Você tem desemprego aberto de quase 14 milhões de pessoas, você tem mais da metade da população economicamente ativa empurrado para a informalidade. É a primeira vez na história que tem mais brasileiro trabalhando de bico do que com carteira assinada, e isso vai piorando. O Brasil tem hoje 63 milhões e 700 mil pessoas com nome sujo no SPC. Nós estamos com o pior endividamento empresarial da história, o pior investimento do setor público da história, e qualquer crescimentozinho pífio que seja, como agora esse ano vai acontecer, menos de 1%, o Brasil apresenta um buraco nas suas contas com o estrangeiro, porque nós estamos desaprendendo a produzir tudo que é moderno. E estamos alimentando a ilusão de que nós vamos pagar celular, eletroeletrônica, química fina, meio de diagnóstico médico sofisticado, carrão, né, moderno, etc., com minério de ferro in natura, com soja, com milho, com boi. Essa conta ela não fecha, e isso faz com que a nossa moeda se desvalorize, como a gente está vendo aí, enfim. Evidentemente que isso é um problema muito grave, mas se a gente convocar um debate, eu tenho muita experiência e tenho muita responsabilidade, o Brasil tem condição de resolver isso. Porque a própria indicação dos problemas indica o que é que nós temos que fazer. Por exemplo, qual é o problema da gente chamar os 63 milhões e 700 mil brasileiros que estão com o nome sujo no SPC e via Banco do Brasil e Caixa Econômica criar uma linha de redesconto para que eles possam sair gradualmente do nome sujo no SPC? Nós estamos fazendo isso no Ceará. Qualquer pessoa hoje consegue, sozinha, sem proteção do governo, um desconto de 80%, 90%, porque não é bonzinho que eles são, não, é porque aquilo está perdido, e boa parte da dívida, como o camarada fez um crediário de 500, 800 reais, está devendo 4 mil, porque é juros sobre juros, correção monetária, etc. Isso aqui está tudo estudado e dá para fazer. O investimento empresarial também pode ser restaurado a partir da criação de um fundo soberano com dinheiro que nós temos fora do Brasil, aplicado a juro hoje abaixo de zero, trocando dívida externa de longo prazo e barata por dívida interna no juro brasileiro, que é o mais criminoso do mundo. Depois você tem como restaurar a condição de investimento. Trata-se de a que senhor você quer servir. Então, por exemplo, o Brasil é um de dois únicos países do mundo que não cobra tributo sobre lucros e dividendos das grandes empresas, das grandes corporações. Só o Brasil e a pequena Estônia. Se você cobrar isso, que eu já cobrei quando fui ministro da Fazenda do Itamar Franco, esse grande brasileiro das Minas Gerais, a gente arrecada 70 bilhões de reais. É dinheiro que multiplica por 4 a taxa de investimento do Brasil num ano, 12 meses. Você tem as grandes heranças acima de 3, 4, 5 milhões de reais, pagam 4% de imposto no Brasil, nos Estados Unidos paga 40%, no Ceará paga 8%, que é o meu estado. Lá faz 30 anos que ninguém ouve falar em atraso de funcionalismo. Você vê o grande estado das Minas Gerais passando essa crise tremenda, né, atrasando o repasse dos prefeitos, atrasando o pagamento do 13º salário. Faz 30 anos que a gente não ouve falar nisso no Ceará. Isso daí daria mais uns 20 bilhões. Estou só mostrando aqui para o povo de Barbacena, das Minas Gerais, que tem solução. O problema é que estas soluções cutucam os poderosos, os grandões, de cima.
E, enquanto isso, o povo que é assalariado morre com imposto de renda na fonte. Depois você tem a questão de uma política industrial. Então, o que é que estão fazendo? O oposto. O Brasil só tem um setor de alta tecnologia onde a gente tem lucro. O resto tudo a gente tem prejuízo. O único setor que tem lucro é a indústria aeroespacial. Eles estão entregando a Embraer de graça para a Boeing fechar. E isso tudo é um crime, né? Nós estamos nos batendo aí, por isso que eu viajo o país todo, falo, e tenho vindo a Minas Gerais uma vez por mês, porque é aqui nas Minas Gerais de Juscelino, de Tancredo Neves, mas nas Minas Gerais de um dia quem foi esquartejado para defender a independência dessa grande nação, que é Tiradentes, ou de mais recentemente um homem como Itamar Franco, que acabou com a inflação no Brasil, que o Brasil vai achar o caminho de se reconciliar como uma grande nação. Isso é importante a gente ouvir, porque as pessoas às vezes ficam achando que são milagres. Não são milagres. Não são milagres. Por isso que eu cito os exemplos, exato, porque hoje em dia discurso político está desmoralizado. Mas eu cito exemplos práticos. Por exemplo, se a gente tirar 20% da dispensa de 331 bilhões de reais que o governo Bolsonaro está fazendo das grandes empresas, estão dispensando. Quer dizer, o cidadão que está nos ouvindo ganhou R$ 2.050, morre logo com 15% de imposto de renda da fonte. O comerciante, eu estava impressionado como as lojas estão vazias, eu andando aqui pelo centro, e isso é o sinal do Brasil inteiro. O comércio com dificuldade, fecharam 220 mil pontos de comércio no Brasil. Pois bem, se a gente cortar 20% das dispensas de imposto, a gente junta 66 bilhões de reais. E não é milagre. Não é milagre, verdade, não. É concreto. Apenas mexe com os grandões, eles são muito danados e poderosos. E falando em Minas, a gente está aqui com o presidente do partido, deputado federal Marerinja, que tem feito essa caminhada junto com o Ciro Gomes aí por Minas Gerais também, e vai dar aí a sua fala para Barbacena, para toda a região que está nos ouvindo, com relação a essa perspectiva que nós temos, que é real, de daqui a 2 anos a gente está podendo transformar esse país que a gente tanto ama. Bem, boa noite. Está muito alto esse negócio aqui. Boa noite. Já é boa noite, né? Faltando 2 minutos. Boa noite, Barbacena. Boa noite, Leandro. É um prazer estar aqui com vocês. Danusa, muito bom estar aqui, viu? Oportunidade que a gente tem para falar um pouquinho do Brasil, um pouquinho de Minas. E eu tenho feito a missão do PDT, de trazer o Ciro Gomes uma vez por mês a Minas Gerais, porque a gente entende que Minas Gerais é a síntese desse país. E se a gente acertar o tom da nossa conversa em Minas Gerais, a gente acerta o tom para o Brasil. Minas Gerais tem as mais diversas características da população brasileira. E nesse momento, o nosso trabalho em Minas Gerais é exatamente fortalecer essa posição mineira na conjuntura nacional e, mais que isso, mostrar a importância de Minas para o desenvolvimento e para a recuperação do Brasil. Eu acredito muito nas propostas do Ciro. Quando o Ciro se tornou candidato agora em 2018, eu disse claramente, por essas razões eu continuo na política, que são razões que eu vejo como especiais e que podem realmente mudar o desenho desse país que nós vivemos hoje. Um país injusto, desrespeitoso, agressivo e que não pensa na sociedade como um todo, pensa nos objetivos e nos guetos, nesses guetos sectários que a gente tem. Então o Ciro hoje traz uma esperança muito grande para o povo brasileiro. Não é esperança só para o mineiro, e Minas Gerais tem o seu papel, e é por isso que eu estou aqui fazendo isso. Danusa, muito obrigado. E eu quero ter a oportunidade de ouvir muito mais o Ciro do que falar dessa caminhada. Eu estou aqui aprendendo. É verdade. O Mário é um político experiente, um político que ouve e que está junto com o povo para poder perceber essa ansiedade da gente fazer essa mudança. E falando sobre esses assuntos todos que nós estamos abordando, Ciro, eu queria falar um pouco sobre essa questão da intolerância, essa questão do bem e do mal que hoje assola o país, porque eu acho que o bom senso, a gente que é mineiro, vem de uma família de políticos do PSD antigo. Então, são pessoas que sabem ouvir e que têm um bom senso de poder estar equilibrando aí essa balança. E isso a gente não vê hoje no Brasil. Infelizmente, essa última eleição trouxe essa gama de ódios e de amores, tudo de forma muito assim exaltada e que prejudica muito a gente.
E aí eu já pego o gancho para você poder continuar com relação à mulher. Porque nós mulheres somos muito pouco na política. Eu, na minha família, né, tenho uma filha que é vereadora aqui em Barbacena. Sempre fomos mulheres, as mineiras, muito guerreiras, muito determinadas. E a gente está aí para contribuir, com certeza. Mas a gente quer ouvir um pouco de você com relação a essa situação que a gente está vivendo hoje, com relação não só à questão da intolerância e desse bom senso que a mulher tem muito, né? Esse acarinhar. Eu que virei avó agora há uma semana, então eu acho que a gente... Você vai ver como é uma delícia, eu já sou avô. Pois é, uma experiência ótima. Olha, Danusa, eu estava ouvindo esse irmão que a vida me deu, que é o deputado Mário Eringe. Não sei se o mineiro sabe, o Mário Eringe é o deputado de maior prestígio hoje na atual direção da Câmara Federal. Com certeza. Entre todos os mineiros, e os mineiros sempre têm muito prestígio, que são muito queridos, muito respeitados, o Mário Eringe é o deputado de mais prestígio, ele consegue pautar as coisas e, enfim, ele tem aberto as portas para eu andar nessas Minas Gerais, porque eu tenho tanto afeto, tanta admiração e tanto respeito. Meu pai foi contemporâneo na universidade do Guimarães Rosa, outro grande mineiro extraordinário, talvez o maior arquiteto da língua portuguesa contemporânea, e ele dizia, meu pai sempre me repetiu que o Guimarães Rosa dizia para ele, para nosso orgulho, que o cearense era o mineiro do norte. E nós somos muito parecidos mesmo, nós somos assim meio desconfiados, muito hospitaleiros, mas depois que a gente confia, a gente abraça e bota dentro de casa. Com certeza. Né? Então eu sempre me senti muito à vontade aqui. Mas voltando, e estou falando disso porque o que você falou é o que se explica esse momento brasileiro. Deixa eu dizer aqui, quando o Lula tomou posse, o Brasil estava numa crise tremenda, que era o governo Fernando Henrique, tinha desvalorizado o real de 1 para 4, que seria o equivalente hoje a R$9 por dólar, isso mexia com os preços todos, o povo se sentiu em entra. E por um conjunto de políticas, algumas iniciativas dele, outras aconteceram, né? O Lula aumentou o consumo do Brasil. Então aumentou a política do salário mínimo, o Lula aumentou o crédito, que era 17% da riqueza do Brasil, subiu para 55%. Né? Isso tudo na crença de que o Brasil tinha como encarar esse consumo. Só que o Brasil não cuidou da produção. O Lula cuidou de expandir o consumo, mas não cuidou de um projeto nacional para expandir a produção, a riqueza do país. Resultado, toda essa explosão de consumo aumentou muito as importações do estrangeiro. Então todos os celulares, mesmo que seja montado no Brasil, vem tudo de fora. 80% de um carro da Fiat montado ali em Betim é de fora. Toda a parte rica. Todos os meios de diagnóstico médico, todos os remédios que a gente toma, estou vendo a quantidade de farmácias, né, aqui, todas meio vazias, enfim, como estão em Fortaleza também. Então o Brasil foi destruindo a sua base de produção, e aí esse dólar que a gente tem que usar lá para fora veio de uma coisa muito original, é que a China explodiu de crescimento e passou a comprar minério de ferro brasileiro a $190 uma tonelada, passou a comprar um barril de petróleo por $110 e tal. Daqui a pouco essa festa acabou. Então 40 milhões de pessoas subiram de vida, passaram a consumir, fazer um crediário, etc, etc. E de repente, já ainda com o mesmo partido, com a Dilma, que não entendeu nada da crise, porque era uma pessoa que não tinha treinamento, né? O Lula botou ali para continuar mandando, essas coisas da política, né? Enfim, aí o que é que acontece? O minério de ferro, que era 190, desceu para 38 o preço. O barril de petróleo, que era 110, desceu para 30. E aí despencou tudo quanto é de preço, quebramos o país. Então, quando quebrou o país, aqueles 40 milhões de brasileiros que cresceram, todos voltaram atrás. E aquele crediário que explodiu, virou inadimplência, a humilhação do nome do SPC. E aquilo virou ódio. Aí vem o Bolsonaro e explora esse ódio. Né? Em cima disso, você tem um fenômeno novo, que é pelo sofrimento, pela humilhação, pela perda de confiança do povo no futuro do país, há um grande movimento em direção aos templos. Né? O neopentecostalismo, o evangelho, porque ali tem um acolhimento, a pessoa se sente, né, acolhida, protegida. E a velha esquerda brasileira não entendeu nada. Não respeita a religiosidade do nosso povo, não respeita a moral da família brasileira e passou a oferecer uma agenda que não tem nada a ver com nossas práticas, nossos costumes. Aí, meu irmão, rompeu tudo. E aí se elege um camarada falando em nova política, sendo 28 anos um político ligado à escória, a coisa mais podre, mais corrupta da política brasileira, que é a política do Rio de Janeiro. Deixa eu lhe dizer, tem 4 governadores presos. Teve um dia que tinha 4 governadores presos no Rio de Janeiro,
os ex-governadores estão presos, o presidente da Câmara preso, o presidente da Assembleia preso, e o Bolsonaro é ligado a todos eles, ligado à milícia, ligado a desvio de dinheiro, etc., e vem falar em nova política. Por quê? Porque o PT, essa burocracia corrompida do PT, em cima da traição econômica, manda a notícia da roubalheira. O pecado do pecador, todo mundo perdoa, né? Você vai no padre, se ajoelha, padre, eu pequei, confesso, o padre dá-lhe uma penitência, você, na nossa cultura generosa, a gente está perdoado. Mas o pecado do pregador, se você se lembra, o PT, o negócio era botar o dedo no nariz de todo mundo era pilantra, todo mundo bandido, só eles é que eram os danadões, os e vão para lá e chafurda na ladroeira, uma coisa. Aí não dá para dizer que o Palocci não é um petista, o Palocci era o braço direito do Lula. Eu confesso de roubar 100 milhões de reais. Quem botou o Michel Temer na linha de sucessão da Dilma foi o Lula, aproveitando a popularidade grande que ele tem. Então, nesse momento, a bomba está armada. Não é? O ódio, a paixão e trocar a política por essas coisas de costumes e de religiosidade. Olha, não queremos um presidente da República que seja um líder de costumes. Quem tem que dizer para o meu filho, para o meu neto, para o seu netinho, para a sua netinha, né? As bias fortes nascem todas mulheres, mais modernamente. Né? Quem tem que ensinar o meu costume, minha moral, sou eu, na minha família, na minha religião, no meu padre. Não tem nada que o governo tem que proteger a família brasileira e não empurrar a goela abaixo de ninguém aquilo que eu, ou seja lá quem for, entenda que seja correto. E isso é o que nós precisamos restaurar no Brasil, o diálogo e o respeito à autonomia das famílias e à autonomia religiosa. Nós não precisamos de um líder religioso. O líder religioso nós temos aos milhares, padres, pastores, orixá, quer dizer, babalorixás. Temos, o Brasil é um país que respeita todas as expressões de adoração a Deus, e isso está mudando. A intolerância, a violência. Você imagina agora você ir num templo religioso e destruir um templo religioso porque tem uma fé diferente da sua, uma forma de adorar a Deus diferente da sua. Isso tem que acabar agora, porque aqui dentro a gente não sabe direito, mas quem como eu é obrigado a conhecer a experiência do mundo, as grandes guerras que estão acontecendo hoje, o genocídio na Síria, na Líbia, tudo isso é por fundamentalismo religioso, que não tem cabimento nenhum a gente deixar entrar no Brasil. Essa intolerância não... E você, Mário? Bem, eu continuo achando que tudo que vem do Ciro vem trazer para a gente esse tipo de informação e visão nova para o Brasil. Nós temos a grande vantagem de trazer o Ciro e estar com o Ciro, que a gente fala dessa questão identitária, dessas posições, mas a gente fala nelas numa posição secundária. O que o Ciro traz e que nós trazemos, estamos nessa peregrinação, é exatamente para trazer um projeto de desenvolvimento nacional. Nós estamos falando de cuidar do nosso terreiro, das nossas coisas, do Brasil que é viável, criticando e apresentando propostas que sejam factíveis. Não é troço que tirou atrás da orelha. Então são coisas que dá para fazer e dá para fazer muito bem. E começou mostrando para nós, na época da eleição, a questão do que a gente até brincou, o Ciro vai tirar seu nome do SPC, a gente cantou, porque é possível e é bom e é fácil de fazer. E eu tenho certeza absoluta que isso se daria ao Brasil um fôlego fantástico e muitas pessoas estariam começando a consumir, a trabalhar. Outra coisa é a questão de aproveitar essa inteligência dessa molecada que a gente tem e botar essa molecada para pensar em inovação e tecnologia. Porque se você imaginar, nós hoje temos um telefone aqui na mão, o Brasil não produz um carro brasileiro, nós somos montadores de carros estrangeiros. E isso que hoje, o telefone, hoje eu fui surpreendido, o telefone tem um aplicativo que virou uma balança. Então, esse bichinho aqui, o tal do telefone, que hoje é um computador manual, ele é o maior assassino de empregos e é o único caminho de oportunidade que a gente tem. Se a gente não entrar em ciência e tecnologia, se a gente não pegar e desmontar esse negócio aqui e fazer como o Japão fez no passado, a China está dando show aí, a Coreia fez, o Vietnã fez. Se a gente não fizer isso, nós vamos continuar sendo colonizados pela tecnologia. A tecnologia vai ser o nosso escravagista. Então, acho que é um momento do Brasil entender isso e começar a sair dessa subserviência, sair dessa coisa feia que nós estamos fazendo, inclusive agora na nossa política externa, que é essa coisa de ficar batendo palma para maluco dançar. Né? Nós brincamos com a entrada na nossa CDE, abrimos mão da Organização Mundial do Comércio, quer dizer, falamos, tomara que não tenha aberto totalmente, mas abrimos mão para ser tratado agora pelo Donald Trump dessa maneira. E aí a gente fica depois achando que o mundo deu errado, porque nós somos bonzinhos e ninguém foi justo conosco. Não existe bondade
se você, vindo de fora, se você não se fizer merecer de verdade e fizer enfrentamento contra a posição de comando e de submetimento. Com certeza. Veja, que isso que o Mário está dizendo é o outro nome de soberania. Então veja aqui uma coisa concreta, que eu ando preocupado em dar exemplo em vez de ficar com discurso. O Brasil, nosso país, esse ano, com o nosso tostão, vai comprar do estrangeiro 17 bilhões de dólares desse aparato de saúde. Cama de hospital, fármaco, prótese, bengala, enfim, todo esse meio de diagnóstico médico e tal. 80% do que o Brasil está comprando fora, a propriedade intelectual está vencida, ou seja, você pode desmontar e copiar. E como é o governo que compra, para botar no SUS, você pode botar isso lá no Vale do Jequitinhonha, Mucuri, que é a região mais pobre de Minas, você pode botar isso no fundão da Amazônia, até descentralizar, porque o governo é que vai comprar. Essa possibilidade está protegida pelo status do Brasil na Organização Mundial do Comércio. Se a gente abrir mão desta posição, o Brasil não pode fazer isso porque cai nas vedações do comércio exterior, que o governo estaria distorcendo o mercado. Então veja, tudo isso que parece um assunto que o povo não entende, que o povo... Na verdade, o povo entende tudo, desde que você explique. Desde que você explique. De onde é que vem emprego? E sofre o dia a dia. De onde é que vem emprego? Ou emprega na roça, ou emprega no balcão do comércio, ou na máquina da indústria. Ou no turismo, no serviço, etc. Pois bem, o Brasil está botando dinheiro para financiar a geração de emprego na China, nos Estados Unidos e na Europa. Dinheiro nosso. Até faltar o dinheiro, eu vejo milhões de empregos. Deixa eu te dar aqui, o Brasil tem 24 mil obras paradas hoje. Qual é a característica da obra parada? Ela já está projetada, ela já está licenciada, ela já está licitada, pode ter algum enrosco aí em Tribunal de Contas, mas é muito mais ligeiro você resolver do que fazer um projeto. E quais são essas obras? É obra de saneamento básico, metade dos domicílios do Brasil, né, estão aí adoecendo com doenças medievais, porque a água servida, né, o cocô, etc, da descarga vai para o meio da rua. Né? Você tem 14 milhões de pessoas sem teto para morar, e você não importa um insumo, porque você faz com tijolo feito aqui, com cimento feito aqui, com ferro feito aqui, enfim, com a lâmpada feita aqui, não tem nada que você importa para fazer um apartamentinho, Minha Casa Minha Vida, enfim, parado. Aí você tem as grandes coisas de infraestrutura. Se você mete uma ferrovia transnordestina, conecta com a Norte-Sul e com a Leste-Oeste da Bahia, aquele miolão de pobreza do Brasil explode em riqueza. Qual é o país da Europa que tem esse potencial? Nenhum. Ou seja, o Brasil, que está começando a o emprego do terceiro milênio, pelos robôs, pela automação, nós ainda temos uma agenda do século XX e até uma agenda do século XIX para gerar emprego. Eu fico indignado, porque está tudo na mão para fazer. Aí você, de onde é que vem o dinheiro? Vou repetir. Se você cortar 20% das isenções fiscais, você arrecada 66 bilhões de reais. Nós fizemos isso no Ceará. 4, 5 anos atrás, quando a nuvem negra da crise parecia vir, como eu sou muito ligado, estudo muitas coisas, tem muita gente me ajudando no Brasil inteiro, juntei minha tropinha lá, que é tudo uma garotada que bate um bolão, né, que eu ajudei a preparar e tal, tudo independente. O prefeito lá, o governador de lá é do PT, por exemplo, nosso aliado. Então não tem... vai ali quem tiver mais preparado naquele momento para fazer o projeto que está sendo executado no Ceará. Resultado, chamamos todos os incentivados, cortamos 15%. Aí o Cabachia reclama e tal, meu irmão, tenha paciência, na bonança volta. O resultado, o Ceará, diferente das Minas Gerais, não fala em atraso. Nós temos o maior investimento por cabeça do Brasil, sendo um dos estados mais pobres do Brasil. Eu não estou falando isso por qualquer tipo de gabolice, pelo amor de Deus, ninguém me entenda mal. Eu estou só querendo dizer o seguinte: se um estado pobre do sertão do Nordeste, semiárido, pode, imagina esse país maravilhoso, extraordinário que é o Brasil. Com certeza. E nós temos também uma outra situação que vocês falando aqui sobre a questão do desenvolvimento, das dificuldades que a gente vive, é a questão da educação. E a questão do investimento nisso também, né? Você vê os nossos cientistas todos ou indo para fora, porque não tem mais, e o governo cortando os recursos de possíveis também, né? Situações que a gente possa estar achando aqui e não buscando lá fora, né? O outro nome de soberania nacional é ciência, tecnologia e inovação. Então, este mês de setembro, o governo Bolsonaro deixou de pagar 80 mil bolsas de pesquisadores brasileiros.
O mal disso vai se projetar por 20 anos na frente. São projetos, 80 mil projetos científicos que serão descontinuados. Projetos que estavam ali no ponto de já gerar um produto, um resultado, uma solução. Agora, por exemplo, médicos do interior de São Paulo desenvolveram uma tecnologia de tratamento genético e curaram o câncer. Miraculosamente curaram o câncer com ciência e tecnologia. Apesar de tudo, imagina se a gente dá a devida prioridade. E o investimento esse ano em ciência e tecnologia é o pior da história do Brasil. E pode perder pesquisas veja, que vêm ao longo pesquisas de anos e anos que estão na área de saúde, na área de ciência e tecnologia, enfim, na área de bioenergia. O Brasil tem potenciais monstruosos. Deixa eu lhe dizer de novo, parece assim que eu estou falando de um lugar maravilhoso, mas não é um lugar pobre. Sabe qual é o melhor indicador de ensino público do Brasil hoje? Ceará. Veja bem, nós somos muito pobres. E aí quem estiver duvidando da minha palavra, eu acho justo, entre na internet e pesquise IDEB do Ceará. Agora saiu o levantamento da escola de nível médio. O Zema aqui, o governador, cortou 80 mil matrículas de ensino de tempo integral. Nós estamos evoluindo no Ceará para transformar 100% das escolas de tempo integral. Aí fizeram uma avaliação nacional das 100 melhores escolas de nível médio do Brasil, 55 estão no Ceará. Aí a pergunta de novo, se um estado pobre do sertão do Nordeste pode fazer, imagina esse país extraordinário que é o Brasil. É só por isso que eu lembro, nós somos um estado muito pobre, cheio de problemas, enfim, para ninguém pensar que estamos ali em paraíso nenhum. Mas eu sou comovido na minha confiança no Brasil, porque eu venho de mexer nas coisas. Eu não sou um estagiário que estou chegando agora, cheio de conversa mole. Tem toda uma bagagem, né? E agora eu acho que eles estão chamando a gente, porque nós temos que ir para a Câmara Municipal, né? Então, queria agradecer a presença de vocês. Mário, dá despede aí, dá uma palavrinha para o pessoal aqui da cidade, da região que está nos ouvindo. Danusa, Leandro, Rádio Globo, obrigado pela oportunidade, muito bom estar aqui com vocês. Principalmente, mais uma vez, ouvir o nosso amigo, nosso líder hoje, e, se Deus quiser, o próximo presidente da República do Brasil, Ciro Gomes, porque aqui não sai conversa fiada, aqui sai proposta e conversa séria. Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus. Muito obrigado, Danusa. Obrigada a você, Mário. E agora, para encerrar, você que vai encerrar o programa. Obrigado, muito obrigado, Danusa. Agradeço a sua presença. Muito obrigado a você, Danusa, companheira e amiga que eu quero bem, admiro. De longa data, por si, pela tradição importante que carrega. Obrigado, Leandro. Desculpe interromper seu programa, desculpa ao ouvinte, que devia estar ouvindo aqui uma boa música, os comentários aí da voz gostosa do Leandro e parou para ouvir um pouco os problemas do Brasil. Mas nós precisamos fazer isso, discutir, respeitar a inteligência diferente da nossa, criar um ambiente de diálogo, e isso é o que eu admiro mais profundamente na melhor e mais cara tradição e na melhor escola de política do Brasil, que é a Escola Mineira. Obrigada, Ciro.